Existe uma parte da mente humana que não se explica apenas pela infância, pela educação ou pelos acontecimentos dessa vida. Essa parte pode ser compreendida como inconsciente espiritual. Dentro de uma visão psicoespiritual baseada na reencarnação, o inconsciente espiritual é um vasto repositório de memórias da alma. Ele contém todas as experiências, aprendizados, traumas, vínculos e tendências morais que ficaram acumuladas pelo espírito ao longo das suas múltiplas existências. Não exatamente são lembranças organizadas como cenas do passado, mas são registros profundos que moldam quem somos, como nos sentimos e como percebemos a realidade. Nas obras de André Luiz, especialmente no livro No Mundo Maior, essa estrutura é explicada pelo instrutor Calderaro. Ele explica de uma forma didática, utilizando uma metáfora que ele chama de a casa mental. Ele compara a mente humana como se fosse uma casa e ela tem diferentes níveis. Cada nível é um funcionamento da consciência e cada um deles fica guardado um tipo específico de conteúdo. No porão dessa casa mental, ele explica que ficam armazenados os impulsos mais profundos, os instintos, as experiências acumuladas ao longo do tempo da alma. Aqui fica aquilo que a gente pode chamar de inconsciente espiritual no seu aspecto mais denso. São memórias reencarnatórias, tendências emocionais persistentes, hábitos mentais antigos, marcas de experiências passadas que continuam atuando mesmo que a gente não se lembra delas conscientemente. É o nosso inconsciente, o inconsciente espiritual. Esse porão não é um lugar negativo, ele é a base da nossa construção psíquica. Tudo aquilo que não foi elaborado, não foi compreendido, que não foi integrado em outras existências, permanece ali, influenciando as nossas escolhas, as reações que a gente tem e até mesmo o nosso corpo emocional. No andar intermediário dessa casa mental fica a parte social da mente, que é o ego consciente. Aqui que a gente lida com o presente, com o cotidiano, com os papéis sociais, com as decisões práticas da vida, do dia a dia. O ego acredita, normalmente, que ele é o centro da consciência, mas ele é apenas o administrador momentâneo da casa, que faz o elo. E por que isso? Porque o ego não cria nada do zero, ele simplesmente reage àquilo que sobe do porão e que desce do andar superior. Então ele é o administrador, ele é o intermediário entre o porão e o sótão. E o que é o sótão? Esse sótão da casa mental, que o Calderaro explica, é onde se encontra o superconsciente, o plano mais elevado da mente. É ali que ficam as ideias, as intuições superiores, os impulsos éticos, a sensibilidade espiritual e a capacidade de sintonia com os planos mais sutis da realidade. É também nesse nível que se manifestam as inspirações espirituais e a mediunidade na sua forma mais equilibrada. Então, o inconsciente é o papel aqui na função do inconsciente espiritual, que é o que traz não somente os instintos naturais de todo ser humano, mas as experiências que ele traz de todas as vidas que ele já vivenciou, de todas as encarnações. Então podem ser experiências positivas, podem ser experiências negativas, naturalmente. Por isso os medos instintivos, né? Toda aquela trava que muitas vezes segura, né, o desenvolvimento até mesmo espiritual da pessoa. Na questão dos sonhos, por exemplo, na visão psicanalítica, o sonho nada mais é do que as experiências que a gente vivenciou durante o dia, por exemplo, as preocupações que a gente tem, que vai ser fantasiada ali dentro do nosso inconsciente, né? E aqueles desejos reprimidos que estão no inconsciente. Então, uma pessoa tem um desejo
que ela não manifesta naturalmente na vida dela, e durante o sonho ela pode manifestar isso abertamente, livremente. Não tem ali o superego para barrar. Na visão espiritual relacionada ao sonho, o que a gente entende? Que são reencontros também, né? A gente muitas vezes conversa com pessoas que a gente nunca viu, visita lugares que a gente nunca esteve e age muitas vezes de forma natural ali dentro daquele sonho. Por quê? Porque aquilo são experiências que a gente já vivenciou em outras vidas, em outras encarnações, tanto em lugares como em pessoas. Muitas vezes a gente conversa com pessoas que a gente não conhece, porque são pessoas que fizeram parte da nossa vida ou são os nossos chamados mentores, enfim, né? Da forma como a pessoa acredita, anjo da guarda, guia, enfim. Então, essa é a função do inconsciente espiritual. E aí também eu citei a questão da mediunidade, porque muitas vezes ele vai agir na nossa vida normal. Muitas vezes a gente tem intuições relacionadas, a gente ouve aquela voz, as pessoas têm visões, as pessoas têm contatos com seres, tudo aquilo está dentro do seu inconsciente. Significa que foi criado pelo inconsciente? Não necessariamente. Muitas vezes é criado em forma arquetípica, né? E isso é uma parte que eu tenho que aprofundar um pouco mais aqui, talvez em outro vídeo. O que significa isso? Então, muitas vezes a pessoa vai visualizar um ser, vamos supor, uma mãe divina, vamos usar essa terminologia. Por que eu vou sonhar que Nossa Senhora, ou Isis, ou Iemanjá, uma dessas figuras consideradas como mães divinas, por que elas aparecem para mim em sonhos, ou elas podem aparecer até mesmo numa meditação profunda, numa visão? Eu posso ter tido contato com esses seres? Muito difícil, né? A gente ter contato com esses seres em vidas passadas, não é verdade? O que pode ter acontecido? Vamos supor, num espaço entre encarnações, que seria no plano espiritual, sim, a pessoa ter tido contato com algum desse ser ou com a egrégora deste ser, principalmente Maria, que existe em algumas regiões espirituais. O que pode acontecer é que o nosso inconsciente espiritual criou esta forma arquetípica para trazer a nós uma mensagem. Essa mensagem é criada por nós animicamente? Talvez, mas isso não significa que ela não seja real. Como que eu posso explicar isso para vocês? O animismo é algo intrínseco, né, da pessoa, ânimos, né, é o nossa essência. Então, às vezes eu estou trazendo uma mensagem da minha essência, né, daquela parte mais superior que eu já expliquei aqui, que é de mim mesma, e o meu inconsciente utiliza a forma de um desses arquétipos da Mãe Divina, por exemplo, para que eu tenha uma aceitação mais fácil, mais clara. Vocês já assistiram aquele filme Contato? É um filme bem antigo, eu não me lembro exatamente o ano que é, mas eu vou deixar aqui na edição, e ele é baseado no livro do Carl Sagan. Então é um filme assim, maravilhoso. Ele é estrelado pela Jodie Foster e ela inicia o filme com ela criança ainda como uma astrônoma amadora. Ela e o pai gostam de ficar observando no telescópio planetas, estrelas e tal, até que o pai morre e ela se torna uma profissional. E eles falam muito em vida extraterrestre no filme e tal. Então a função da vida dela profissional é captar, é tentar provar que existe vida, né, fora do planeta Terra. Até um determinado ponto do filme que ela faz uma viagem ali, enfim, a partir de
protótipo, né, que é captado via transmissão. Eles constroem este veículo e ela faz uma viagem ali. E ali é tudo subentendido. Ela foi realmente para algum lugar ou a mente dela, o inconsciente dela foi para esse lugar. E lá nesse lugar, que é um lugar maravilhoso, ela vê uma figura se aproximando que aparece como o pai dela. E ela se emociona, tal, e ele explica que ele na verdade é uma outra consciência e ele apareceu daquela forma para ela, para que ela aceitasse melhor, para que ela sentisse afinidade com aquela figura. E aí ele passa toda a mensagem que ele quer passar para ela, responde as perguntas dela, enfim. Então é um filme que explica muito essa questão, sem entrar no mérito, mas ele acaba explicando muito essa questão do inconsciente espiritual, só que ali eles estão usando a forma de contato extraterrestre, né? Que tem a ver também, porque se a gente pode imaginar que nós não somos oriundos todos do planeta Terra, enfim, nós temos origens diversas, né? Desde a nossa criação como essência. Então essa é a definição e a diferenciação, que não é tanto assim, do inconsciente normal, tratado em psicologia, em psicanálise, por Freud principalmente, e do inconsciente e do inconsciente espiritual, que é o que eu estou trazendo aqui, né? Então, quando a gente compreende realmente essa estrutura do inconsciente espiritual, ele deixa de ser algo abstrato. Por isso que é muito importante, por isso que eu acho interessante e importante trazer essa informação para você. Porque compreendendo, ele passa a ser entendido, né, como um conjunto dos nossos registros, né, que vão atravessando os 3 andares da casa mental, como o Calderaro explicou, e vão influenciando tanto do porão até o sótão, influenciando a nossa vida, as nossas decisões, os nossos pensamentos. Sobre a mediunidade, como eu já citei aqui, dentro dessa visão do inconsciente espiritual, ela deixa de ser algo estranho, né? A natureza mesmo, a natureza humana. Ela não é algo sobrenatural, ela é natural da humanidade. Ela é uma função da nossa consciência que emerge. E quando essa consciência emerge? Quando existe sensibilidade suficiente para perceber além desse campo material. E essa sensibilidade, ela não surge assim por acaso. Ela é o resultado de várias experiências acumuladas pela alma ao longo do tempo e que ficaram registradas no inconsciente espiritual. O Jung mesmo, ele chegou perto dessa realidade quando ele falou do inconsciente coletivo e dos arquétipos, como eu já expliquei aqui para vocês. Ele percebeu que, por exemplo, existem imagens que são universais, que surgem espontaneamente na psique humana, que é o caso, por exemplo, que eu acabei de citar o exemplo da mãe divina, né? É o arquétipo da mãe, é o arquétipo da protetora, é o arquétipo da cuidadora, é aquela que você vai dar atenção, que você vai acreditar, e na verdade às vezes é só o seu inconsciente falando com você. Então o Jung, ele fala disso, né? Que essas imagens universais, arquetípicas, elas surgem espontaneamente na psique humana como se a alma se lembrasse de algo que nunca viveu pessoalmente. Quer dizer, é claro que viveu em outra encarnação. Trabalhar com o inconsciente espiritual exige lucidez, exige responsabilidade e exige maturidade. Mas principalmente é importante não ter fanatismo, mas também não negar e não sentir medo. Quando esse porão da casa mental é compreendido, né, ele deixa de agir como uma força confusa e passa a funcionar como um mapa oculto da alma. Um mapa que não aponta atalhos fáceis, mas indica o caminho da integração, da consciência e da continuidade da vida além dessa existência. E talvez seja exatamente isso que o Espírito tenta nos lembrar, vida após vida. Eu espero que esse vídeo tenha
te ajudado a compreender algumas situações que talvez você possa estar passando na sua vida. E eu agradeço a sua companhia até aqui. A gente se encontra então no próximo vídeo. Até lá!